Boa noite, é Gabriel aqui na área. Eu gostaria de compartilhar e também fazer um registro do meu Home Lab, minha infraestrutura de rede que eu montei aqui em casa, minhas redes e sub-redes aqui, no dia de hoje, 6 de junho de 2026, meio que um registro histórico mesmo. Atualmente eu tenho aqui um cluster Proxmox com duas máquinas. Eu vou explicar um pouco esse print aqui, dos meus dispositivos. Deixa eu começar aqui, na verdade, pela separação de redes de maneira assim lógica. Eu tenho a minha rede de saída, que é a que eu me comunico com o mundo, né? Que é a minha rede WAN. Eu tenho a minha rede LAN, que eu atualmente utilizo ela para comunicação dos dispositivos de rede ali, os meus switches, principalmente. Eu tenho a minha rede de casa, basicamente a minha rede de Wi-Fi para minha família. Tenho três redes aqui relacionadas ao cluster, que eu uso para virtualizar algumas máquinas. E eu tenho uma rede pública, que tem um salão ali frente de casa, meio que a distribuição de um Wi-Fi, né? Deixa eu, na verdade, antes trazer essa visão aqui. Uh, Tem a internet, basicamente. E aqui tem a conexão com o modem da operadora, é esse Huawei aqui. E por padrão, quando a operadora vem instalar, ela só te dá acesso ali a Wi-Fi. E basicamente ela que cria a rede. Por padrão, sei lá, deve ser 192.68.0.1 no barra 24 ali. Só que eu mexi completamente nesse comportamento, né? Basicamente, o modem, ele... Todo mundo conhece ele de roteador, mas ele acaba desempenhando, se não me engano, três papéis. Que é o de ponto de acesso, que é o Wi-Fi em si, que muita gente chama de roteador. Mas rotear não é fornecer Wi-Fi. Está envolvido, mas rotear é você justamente fazer rotas. Então, meu celular, meu computador quer acessar a internet. Eu não tenho conexão física do meu celular até o Google. Então, vai passar por muitos roteadores no meio do caminho que vão me direcionar o caminho que eu quero. Que nem quando eu uso o Google Maps. Eu quero sair de Minas e quero ir para Curitiba. Eu não consigo chegar de BH para Curitiba. Eu vou ter que ir de BH para outra cidade e vou sendo roteado no meio do caminho. Então ele serve aqui como modem, como ponto de acesso. O modem, no caso, a conexão com a externa, né? Como sendo essa ponte. E switch, roteador. Então ele tem vários papéis aqui, né? E o que eu fiz nessa brincadeira? Ele está sendo usado agora só como ponto de acesso e modem. Como é que está sendo essa gambiarra? Vou entrar aqui nele. Por padrão, ele se conecta, né, com a fibra. Então ele consegue um IP. Antigamente ele tinha um IP público, que era 172 alguma coisa, e eu tinha acesso a um mapeamento completo. Então, qualquer porta que eu quisesse expor, estava liberado, que era um IP para o device. Mas agora, com o NAT, né, com o esgotamento de IPv4, esse IP aqui é um IP privado e está aqui nessa rede, basicamente. E aqui eu tenho a minha rede local, que, por exemplo, era aquela 192.68.0.1, e quem dava os IPs era justamente o dispositivo da Huawei da operadora, né? O que seria dar esse IP? Quando você se conecta a uma rede, você precisa ter um endereço dentro dessa rede. E basicamente é, é muito chato você ter que configurar manualmente o seu endereço. Então existe o protocolo DHCP que o seu celular, seu computador joga na rede. Tem alguém que consegue me dar um IP, um endereço, algum lugar para eu rotear? E aí é chamado de DHCP. Basicamente aqui eu desabilitei o DHCP.
Então, se eu tiver só o modem aqui e eu tentar me conectar no Wi-Fi, basicamente não vou conseguir, quer dizer, ele vai se conectar, porém não vai receber o endereço. Se eu desconectar do restante aqui da minha infraestrutura local, porque justamente eu desabilitei o DHCP. Ele só está fazendo o relay do DHCP. E aí minha máquina, Huawei, ela tem dois IPs, ela tem acesso a duas redes aqui. Ela tem acesso à minha rede WAN e minha rede de casa. Basicamente aqui, deixa eu voltar para cá. Esse único aparelho, ele está tendo duas utilidades, né? Justamente a de me conectar com o mundo externo e a de me fornecer um Wi-Fi. E apesar de ser o mesmo aparelho, eu quis fazer essa separação, que é aqui, né, a rede WAN, que é a rede onde eu utilizo o modem como uma ponte para acessar o mundo externo, e o segundo caso é onde eu uso o aparelho como ponte Wi-Fi. Então eu me conecto ao Wi-Fi, em vez dele me jogar para fora, ele me joga para dentro da rede interna. Então a minha rede de casa é a 10.23.11/24. Então ele vai do 23.11.1 ao 254, que é o último endereço possível, né? Tem o broadcast 255. E eu tenho a minha rede WAN, que é 10.19.100/24, que é do 1 ao 254 também. Basicamente aqui o meu modem, ele tá na 2.2 aqui. E qual é que é a brincadeira aqui? A brincadeira é a seguinte. Eu tenho um appliance pfSense. pfSense é um software que ele consegue controlar a rede, né? Você consegue fazer firewall, encaminhamento de porta, roteamento, regras, DNS, fazer um servidor VPN, fazer um monte de coisa. Então, basicamente, eu tenho esse appliance aqui, e a porta 1, ela está configurada como WAN, ou seja, é a ponte externa, é para onde os meus pacotes de saída vão, né? Então, eu tenho aqui o meu computador, está conectado, por exemplo, na LAN 4. Meu computador quer acessar o Google. Então, o Eficiência ele vai ver que o IP do Google não está na minha rede e vai jogar para o meu gateway, para minha porta de saída, que é a minha WAN. Então, aqui está justamente fisicamente conectado com uma das portas aqui, basicamente não importa qual porta é. Está aqui na LAN 1. E na LAN 2, né, que uma questão é externo e a questão interna está na minha LAN 2. A minha LAN 2 ela está conectada a um switch. Olha o malabarismo aqui. Dessa LAN 2, ele está conectado no porta 1 do meu switch. E ele está como trunk. Não sei se você conhece, mas tem um negocinho bem legal chamado VLAN. Meio que eu consigo fazer um isolamento virtual dos meus dispositivos por meio de uma VLAN. Então, dentro do mesmo switch, eu posso fazer, eu tenho uma rede só de telefone, eu tenho uma rede só de impressora, eu tenho uma rede só de computadores, por exemplo. Dá para fazer isso virtualmente, né? Aqui, ó. Uma rede só de câmeras, uma rede só de impressora, um computador impressora, uma só de telefone, enfim. Basicamente, se conecta aqui com o switch, que é o de 8 portas, Easy Smart Switch da TP-Link. É bem baratinho, tipo assim, tudo que eu peguei aqui foi justamente o mais barato possível. E aqui eu tenho a minha porta 2 do meu switch devolvendo pro meu Huawei. Então, uma porta fornece a minha WAN e uma outra porta recebe a LAN. E basicamente aqui o meu pfSense ele está servindo como servidor DHCP.
Então, quando alguém pede um IP na rede, quem responde é esse carinha aqui. E é muito engraçado, por exemplo, se eu tiver um celular ou um notebook e eu quero um IP, o meu Huawei, ele recebe esse pedido DHCP e encaminha aqui, aí vai para a porta 2, a 2 manda para um, a um manda para LAN 2, devolve, então devolve para a pessoa. Enfim, só de tirar essa responsabilidade de fazer o roteamento DHCP. Oi, Petão, meu gato. Deixa esse aparelho muito menos sobrecarregado e a internet flui muito melhor. Tipo, dá pra sentir que a internet melhora muito. Enfim, esse é a maracutaia aqui das minhas LANs. Eu vou demonstrar aqui. Eu tenho meu link, que é da Nil. É quem comprou a rede neutra da Oi Fibra. E ela tá aqui. A minha porta física, que é a primeira, no caso. Essa aqui. Ela tá conectada aqui como IPv4 estático. Ele vai receber DHCP. Que o IPv6 eu recebo um prefixo da rede, então basicamente eu só aceito esse prefixo. Mas aqui eu coloco que eu tenho um gateway, que é justamente o meu modem, né? Então nessa rede 19100 meio que vai ser joga para fora, joga externo, sabe? Então tá aqui. O IP do meu PFSense nessa rede é o 3, que é esse carinha aqui. E esse aqui é o 2, na rede LAN. Então ele faz upstream para cá. Ele aceita um DHCP6, foda-se aqui. E ele bloqueia tráfego de externo, né? Como a internet é um lugar inseguro, eu não controlo, pode ter gente de fora querendo acessar o endereço interno daqui de casa. E aí eu só bloqueio aqui, que ele já adicionou a regra lá no firewall aqui, que ele já vai bloquear pacote de fora que quer acessar endereços internos. Seria o de acordo com a RFC, né, que é o 10, 17216 e 192.168. E aqui eu faço o reaproveitamento dessa LAN 2, que na verdade acaba sendo a LAN 3 aqui, a 0, 1, 2, 3, seria essa aqui, né, mas meio que whatever. Essa distribuição aqui para mim ela é muito útil, visto que eu tenho aqui 7 sub-redes, né? Desconsiderando a WAN, eu tenho 6. Se eu tivesse usando uma porta para cada rede, eu já teria estourado aqui, né? Não seria o suficiente, porque eu tenho só 3. Faltaria 3 portas. Então a abordagem que eu fiz aqui foi usar uma VLAN, simplesmente. Então eu tenho aqui o trunk, né? Basicamente o switch que vai fazer essa separação para mim. Que o switch é mais barato do que eu comprar um computador com 6 portas, né? Ou 7 no caso, porque tem que considerar o WAN. E aqui o que acontece? A VLAN, ela tem um negocinho chamado tag. No pacote Ethernet, calma aí, deixa eu pegar aqui as camadas TCP/IP. A gente tem aqui, né, a camada de link e a camada de internet. Deixa eu pegar pelo modelo OSI. Aqui. Eu tenho a camada física, né, que é um cabo ou Wi-Fi, e aqui eu tenho a camada de enlace. Nessa camada de enlace, é onde eu tenho o meu Ethernet, né? Que é o pacote que ainda não tem o IP. É o pacote que usa o MAC.
que é a conexão física entre dois dispositivos, não é aquela conexão de roteamento, não, é uma conexão abstrata, é uma conexão física. E basicamente aqui ele carrega um espaço de uma LAN virtual. Eu posso virtualizar minhas LANs, né? Então, a minha LAN normal, ela é a tag 1, que é padrão. Porém, para cada uma dessas redes aqui, por exemplo, a casa, ela está na LAN 2311 que eu configurei. Então, essa porta 2, qualquer pacote que sair ou entrar, por exemplo, chegou aqui o meu celular, o meu notebook, ele quer se conectar na minha rede Wi-Fi. O que que acontece? Meu modem, ele vai encaminhar essa solicitação essa requisição de IP tanto para essa porta quanto essa porta, né? Ele vai encaminhar. Como aqui é o WAN, basicamente ele não vai fazer nada, porque ele bloqueia. Ele não tem um servidor DHCP para WAN. Mas ele vai mandar aqui o pacote para minha porta 2. Então ele manda o pacote para a porta 2. A minha porta 2, ela está configurada para receber pacote internet sem tag. Mas quando entra na aqui no meu switch, ele vem com a tag 2311. Aqui, ó. Eu tenho aqui meu switch da TP-Link. 2311. Então, quando ele entra aqui... Calma. A minha cara... Ah, ali no diagrama tá errado, mas finge que é a porta 2. Aqui ele tá com uma porta 6. Provavelmente é a 6 que está sendo usada atualmente. Sei que tá desatualizado, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui. Enfim, isso não tem muita relevância agora. Então, basicamente, aqui ele chega o pacote. E como eu tenho configurado aqui a VLAN, ele chega aqui e ele vai replicar esse pacote para todo mundo que está aqui nessa configuração, né? Ele vai mandar esse pacote para minha porta 8, como também vai mandar esse pacote para minha porta 1. Porém, quando ele sai da minha porta 1, ele chega aqui na minha porta 6. Quando ele sai da porta 1, ele vem com a etiqueta 2311. Aqui. Ele vem com a VLAN 2311, né? Então ele vem. E aqui, quando chega no meu pfSense, em vez dele cair na minha LAN, ele cai nessa VLAN aqui, que é a VLAN da minha casa. Ele tá aqui. É VLAN 2311, GC3. E aí eu consegui criar uma interface para VLAN, ou seja, mesmo eu tendo uma porta só, eu consigo criar N interfaces para aquela mesma porta. Então, caso o pacote venha até essa porta sem tag VLAN, ele vai cair na minha LAN padrão. Agora, se ele vier com a tag 2311 nessa porta, ele vai cair nessa interface que eu criei. Ela está com IPv4 estático, né? Ela está aqui com o último endereço da rede, 1/24. Basicamente vai receber esse pacote, vai recepcionar. E aí, quando ele for mandar, por exemplo, ele chegou a requisição de DHCP para essa porta. Aí tá, beleza, eu tenho um servidor de DHCP rodando. Eu tenho um IP sei lá, para minha impressora, que está no Wi-Fi de casa. Então ele vai mandar esse pacote. Quando esse pacote sair aqui, o meu servidor DHCP tá na minha casa, né? Ele tá traqueando a minha interface. Quando ele sair por essa interface, ele vai sair com a tag 2311. Ele vai sair 2311, vai chegar na minha porta 1, vai entrar com a tag 2311. Como o meu TP-Link ele está configurado aqui
para receber tagged, ele vai distribuir para a porta 6 e 8 um tagged, né? Então, vai devolver aqui para o meu modem, meu aparelho da Huawei, sem a tag. E aí daqui, a Huawei vai repassar para todos os devices da rede, né? Até ele montar uma rota inteligente, o IP tal é para o dispositivo tal, 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 tal. Isso é mais relacionado à switch, né? E basicamente, aqui, basicamente essa é a minha rede de casa, onde eu separei aqui a WAN da LAN, e para separar eu fiz aqueles passos, né? O legal aqui é que o meu dispositivo da Huawei ele consegue ter dois IPs. Então eu configurei o IP dele da WAN, que aí ele fornecendo uma saída para a internet, e um IP para ele como roteador, como ponto de acesso Wi-Fi. Idealmente seriam dois dispositivos, né? Um modem, que me dá acesso à internet, e um AP, que me conecta na minha rede local. Porém, eu não queria gastar, então acabei reaproveitando, né? E basicamente só desativei aqui o DHCP padrão dele, para ele não ficar gerando IPs ali para qualquer um. E ele tá com relay, então ele vai, quando ele recebe o pacote DHCP, ele repassa para as conexões que ele tem ali para ver se alguém das conexões consegue gerar um pacote DHCP ali na rede. Basicamente essa parte da minha rede de casa, da minha rede LAN e da minha rede WAN. E aqui entra a parte mais divertida, que eu tenho uma porta que manda por meio de um único cabo a rede pública do salão, onde as pessoas podem acessar, como também gera 3 redes para o meu cluster. Como é que é essa brincadeira aqui? Essa brincadeira é a seguinte, tá? Aqui eu tenho a rede do salão, né, que é a 3391, e ela tá na VLAN 3391 aqui. 3391 aqui. Criei essa VLAN e eu assinei essa VLAN 3391 nessa mesma porta 3. Criei essa interface. Criei o IP aqui do meu pfSense. R24 também, sem IPv6. E eu configurei aqui no meu switch principal a ponte. Então ele trafega com a tag na porta 1, ele entra e sai com a tag, e entra e sai com a tag na porta 5. Então a minha porta 5, basicamente ela repassa esse pacote. Ela é só uma ponte ali, ela só repassa, sabe? É um trunk. Se o meu pfSense está mandando um pacote, quando sai da porta 4, ela sai com 3391 na VLAN, chega no switch, o switch fala: "Ah, tu tá me mandando 3391? Vou repassar para todo mundo que faz parte dessa VLAN 3391." Porta 5. Quando sai da porta 5, esse pacote sai com a tag 3391 e repassa para o meu segundo switch, que é esse aqui, que ele já está lá no salão. Ele não está aqui em casa, né? Que aqui tem a casa que está aos fundos e o salão que está mais à frente de casa. E esse switch, ele recebe aqui nessa porta 1 essa rede do salão. Não só a rede do salão, mas também a minha rede LAN, que é a 18.0, que ele está na tag 1. Então ele recebe aqui, como também ele recebe três redes aqui relacionadas ao meu cluster. E basicamente o que ele faz aqui? Quando chega um pacote relacionado ao salão, que é a 3391, ele sai na porta 4 sem a tag, né? Ele não manda tag. E quando
alguém do salão quer se comunicar com o Google, com o Facebook, com o Instagram, o pacote chega, ele sai sem a tag aqui do meu roteador, do meu ponto de acesso, entra sem a tag e vai para a porta 1 com a tag 3391. Vai para a porta 5, entra com a tag e sai aqui para a porta 1 com a tag. E aí o meu PFSense sabe que veio da rede do salão e não da rede LAN, por exemplo, ou do cluster. Basicamente, é nesse switching aqui, onde ele trafega tag de aqui e um tag de aqui. Então, quando ele vai devolver aqui, ele devolve sem a tag, ele exporta sem a tag. E eu tenho outra ponte aqui, que interliga a 1 e a 3, que é meio que o intermediário, onde ele manda para o meu switch do cluster das minhas máquinas. E a mesma brincadeira. Só que aqui é a LAN e 3 redes do cluster, né? É a mesma brincadeira. Trafega com tag para lá, manda para 1 e da 1 sai com a tag original. Basicamente ele chega aqui na minha porta 1. E aqui eu fiz a mesma brincadeira. Nessas 3 portas. Aqui é onde começa, onde a brincadeira continua. Por quê? Essa máquina aqui da Supermicro, ela tem uma interface IPMI, que é meio que um protocolo padrão para controle das máquinas. Então, por exemplo, se a minha máquina estiver desligada, eu consigo ligar a minha máquina remotamente. Eu consigo ter acesso ao meu monitor remotamente. Em vez de eu conectar um HDMI ou um VGA aqui, eu consigo, por um acesso remoto, controlar, mandar instruções de teclado e mouse e controlar a minha máquina. A máquina raiz, a host mesmo. Mexer na BIOS, mexer em tudo por aqui. Basicamente, eu tenho essa rede, então, que é a rede aqui do IPMI, que é a 63. Ela sai sem tag para cá. Lá na porta 11 e 12 ela sai sem tag, porém para 1 ela manda com tag, que é a 603. E aqui é onde tem uma parte engraçada. É o seguinte, eu tenho 2 portas aqui. E por que que eu quis usar as duas, ou para que que eu uso as duas? Uma porta... tá, beleza. Agora eu entro mais na parte do cluster em si. Eu estou usando um software chamado Proxmox. Esse software Proxmox é um sistema operacional que eu instalo na minha máquina raiz. E o que que ele faz é justamente ser um sistema operacional muito leve, baseado no Debian, onde ele permite eu virtualizar outros sistemas. Em vez de eu ter um Windows pesado, em vez de eu ter um Linux pesado, uma interface gráfica com um monte de coisa, para eu, sei lá, instalar o VirtualBox e criar uma máquina virtual Windows, uma máquina virtual Linux, N máquinas virtuais, ele tem um servidor web onde eu consigo acessar. E por aqui eu consigo... eu quero criar uma máquina Windows. Quero criar um Windows 10 aqui para rodar um servidor de Minecraft. Beleza, eu posso criar aqui. Tudo isso um ambiente que onera muito pouco a minha máquina raiz. Gasta muito pouco de recurso. É muito leve. Então, basicamente, eu tenho aqui a utilização de uma porta para ter acesso a essa plataforma de gerenciamento do Proxmox, que é essa interface administrativa. Então, ela está aqui. Eu tenho a porta física 1 e 2, porém eu estou usando Bridge, usando uma interface virtual. E essa interface virtual, ela tem a PAI, vamos dizer assim, sendo essa física, né? Então, se um dia a minha porta física mudar, sei lá, mantenha a mesma identidade. Então, basicamente, causa pouco atrito, né?
Só que aqui, essa minha porta, a 104, ela está sendo usada, esse no caso o IP desse PFSense, ele está sendo usado com o VLAN. Então ele trafega com tag aqui. Essa porta é usada com tag. Essa aqui é sem tag, a do IPMI, mas a do daqui eu coloquei tag porque eu penso que pode ter outros usos. Certo? E aí tem uma questão aqui mais engraçada. Né, eu tenho essa rede de gerenciamento, que é um 337, VLAN 337 também, que a minha porta do meu Proxmox manda com a tag e recebe com a tag. Tá, então, o bichinho é doido. Porém, aí chega numa parte também que queimou alguns neurônios para mim, que é a parte de rede virtual do Proxmox. O que é isso? Em vez de tu depender de uma infraestrutura física da sua rede, das suas máquinas virtuais, da sua virtualização, por que não definir com software a tua rede? Oh, foi mal. Eu ia fazer o mind blowing. E aqui é onde entra uma coisa bem legal. Que dentro do seu cluster ele tem a SDN, que é Software Defined Network, que é justamente essa questão de você fazer por aqui a tua rede, né? Então, primeiro, o que tu tem que fazer é tu criar uma zona. O que seria essa zona? Seria meio que uma forma física das tuas máquinas, do seu datacenter, do seu cluster se comunicarem entre si. Por quê? Eu posso ter, tipo assim, vamos supor que eu tenho as minhas máquinas virtuais do ambiente dev, do ambiente stage e do ambiente produção, supondo que estão dentro do mesmo cluster. Eu posso ter minhas máquinas virtuais tanto na mesma máquina física, como elas estarem replicadas nas três máquinas. Por exemplo, eu posso ter 3 máquinas físicas e eu posso ter a minha máquina virtual de dev nas três. Como eu posso também ter as minhas 3 máquinas de dev em um nó só, tá? Então, vamos por vamos dizer que a gente não tem controle, onde uma máquina virtual pode estar em qualquer máquina física. Então, vamos supor, eu tenho 3 máquinas físicas e vamos supor que as minhas 3 máquinas virtuais do meu ambiente de dev estão uma em cada máquina. Eu quero criar uma rede entre essas 3 máquinas dev. Então, imagina aqui um isolamento, né? Deixa eu desenhar que fica melhor. Eu tenho a minha máquina física 1, máquina física 2 e máquina física 3. E aqui eu tenho o meu ambiente, minha VM dev, outra VM dev e outra VM dev. Só que, sei lá, eu tenho uma VM aqui de produção. Doideira. É doido. Eu tenho aqui o meu switch, né? Basicamente, eu não tenho uma ligação física aqui entre as minhas máquinas virtuais. Seria muito legal se tivesse. Mas eu não tenho. O que eu tenho de conexão eu posso reaproveitar? Eu não tenho também minhas máquinas ligadas umas nas outras, porque imagina se eu tiver 1000 máquinas, eu vou ter que ter muitas ligações. De uma máquina vai ter que ligar com 999, sabe? Então é para isso que a gente usa um switch. Então aqui eu tenho não a minha rede 1337, que é a minha rede de gestão do Proxmox, mas eu tenho é para isso que eu uso a segunda porta. Eu utilizo uma única conexão física e essa é a minha zona, onde eu tenho um canal de um canal de troca, né? Um canal onde os meus nós eles se comunicam. Fechou. Então, basicamente, a minha zona é a forma
aqui onde minhas máquinas físicas vão se comunicar. Basicamente aqui é a minha zona. Como é que eu configurei a minha zona para o meu cenário específico, né? Eu basicamente criei uma outra VLAN que é a minha VLAN 2000. Basicamente essa VLAN 2000, ela não chega nem a sair desse switch aqui, a verdade. Ele nem sai desse switch. É literalmente uma rede como se fosse uma conexão dessas portas entre si, sabe? Só que passa pelo switch, que é aqui a minha porta 15. Então a minha porta 15, minha porta 16, e se eu não estou enganado, acho que era a minha porta 7, que era um outro nó que eu desabilitei. Eles se comunicam pela VLAN 2000, que é basicamente essa comunicação física entre os meus nós aqui. Essa comunicação física, esse meio que um nó consegue se comunicar com outro nó. Eu escolhi essa abordagem de VLAN, mas existem outras abordagens. No caso, estou usando o VXLAN. Tá? Aqui, na minha máquina física, eu tenho a segunda porta, né? Que é a minha Eno 2. Basicamente, eu tenho aqui configurado uma bridge que está usando a VLAN 2000. E eu atribuí um IP aqui, foda-se, 172.30.73. Basicamente, nem tá documentado aqui, que é literalmente uma rede só para um nó se comunicar com o outro. É um nó comunicando com o outro, nada mais que isso, não tem nem gateway aqui. Não tem nem gateway. Um pacote joga para todo mundo da rede. Eu acho que é, isso mesmo, se eu não tô enganado. E aí, dentro do meu cluster, aí sim eu tenho as minhas redes virtuais. Então, eu quero uma rede só para as minhas VMs do ambiente de desenvolvimento. Calma aí. Uma corzinha. Vou colocar uma outra cor que não seja azul aqui, né? Vermelho. Aí, eu quero criar uma rede virtual. Tem que fazer uma maldade aqui. Tá difícil aqui, hein? Calma. Aí. Rapaz, calma aí. Não, esse aqui que eu tenho que mandar pra trás. Manda isso pra trás. Isso pra trás. Faz. Aí. Calma. Então, eu tenho aqui a minha rede virtual, né? Então, ela tá meio que... Não existe essa conexão física entre as minhas máquinas virtuais, porém existe uma rede virtual, uma rede abstrata. Isso aqui é muito doido, isso aqui é muito doido. Então, ele acaba utilizando o meio físico, que é a minha zona, para se comunicar e permitir essa comunicação aqui entre essas duas virtuais. Aqui. Então, basicamente, eu criei uma rede virtual. Ele utiliza a minha zona VXLAN. E aqui eu dou uma tag, foda-se. Essa tag aqui, ela não é a tag da VLAN. Porque a VLAN,
ela sai na VLAN 2000. Por exemplo, eu quero que a minha máquina de produção, minha VM de produção se comunique com, tipo assim, meu Kubernetes 1 e o Kubernetes 2 aqui. E um quer comunicar com o outro. Dentro da minha zona, existe a tag, cada VNet ela vai receber uma tag. Mas essa tag, ela não vai sair por aqui. A tag que sai aqui é a 2000. Que basicamente, na zona, na verdade, nem importa se está sendo usado o VLAN. Se está sendo usado o VLAN ou não. Porque aqui ele só pede... ele só pede o IP. Para usar essa VXLAN, tu nem precisa ter VLAN, pra falar a verdade. VLAN é só a forma que eu quis fazer para essas máquinas terem uma conexão física entre elas. Uma interface de conexão entre elas. Mas essa VXLAN é um ID que ele é carregado junto ali com o pacote, sabe? Não é um VLAN, mas é semelhante a um VLAN. O que eu tô fazendo é um VLAN sobre um VLAN, mas não necessariamente tu precisa de ter um VLAN na tua camada física aqui. Basicamente... Calma, aqui. Eu tenho a minha VNet. Por ser uma zona VXLAN, ele pede para eu criar uma tag, né? Então, meio que no switch vai estar trafegando só tag 2000, fisicamente, só tag 2000. Porém, esse pacote que está trafegando, ele vai carregar essa tag, por exemplo, a tag 123, que é de produção. Então vai estar junto com o pacote. Vai chegar aqui, vai repassar para essa máquina física. Ah, é 123? Então você está se referindo a VNet de produção. Então deixa eu mandar para todas as máquinas da minha VNet de produção, vamos dizer. Isso é muito doido, isso é muito foda. Basicamente é isso. Só que tem um porém, meus amigos, meus amores. Essas redes aqui que eu criei no meu Proxmox, elas não estão criadas aqui no meu PFSense principal. Meu PFSense principal ele só tem as redes do cluster, né? O Proxmox, que é de gerenciamento. Tem a minha rede PMI, que é para eu gerenciar as máquinas físicas. A minha máquina física em si, né? Desligar e desligar o computador. Ver a temperatura, tal. E tem uma outra rede, que está suspeita aqui. Essa rede aqui é muito suspeita. Qual foi a maracutaia que eu fiz aqui? Qual maracutaia que eu fiz? Vamos supor que eu tenho a minha máquina de dev. Dev 1, Dev 2, Dev 3, Prod 1, Prod 2, Prod 3. Essas máquinas, elas querem acessar a rede. Elas querem acessar o Google, acessar ftp.debian, que é baixar pacote do Docker, do Podman, do Quay, sei lá. Como também essas máquinas, elas precisam de um IP, elas precisam de um endereçamento. Elas querem receber um IP, ou precisam decidir qual IP que elas são. E aqui, no Proxmox, não tem DHCP. Ele não tem, pelo menos eu não sei como que faz o servidor DHCP. Ah, eu vou atachar minha máquina virtual à minha rede virtual de dev. Minha máquina vai pedir um IP. Quem vai dar IP para ela? Ninguém sabe. Como é que vai ser o roteamento dessa máquina virtual para a internet? Ninguém sabe. Qual foi a jogada que eu fiz aqui? Dentro de uma dessas máquinas físicas do Proxmox, eu instalei o outro PFSense. Eu instalei o PFSense aqui dessa máquina. Esse PFSense, eu liguei ele. Agora eu não sei em qual porta, calma aí, deixa eu ver qual porta física que eu liguei ele. A BR1 2, 3, 4, 5.
Tá. Esse pfSense, essa máquina virtual do pfSense, eu fiz ele utilizar essa segunda porta aqui. Como eu não tenho duas portas livres, né? Eu só tenho uma porta física, não tenho abundância de portas Ethernet. Eu vou ter que reaproveitar a mesma porta para duas redes diferentes. Que é o caso. Eu já estou usando a porta com a tag 2000 para dizer que é a minha rede da minha zona. E agora eu tenho a minha rede 2345 utilizando essa mesma porta física aqui, onde o meu pfSense se conecta. E essa porta 2345, ela também vai para cá, né? Basicamente a mesma conexão. Essa conexão aqui, né? Que ela é usada para a porta 2000, mas também é usada para a porta 2345. A 2000, ela entra na 16, manda para 15. Vem da 15, manda para 16 e morre aqui. É uma conexão. A 2000 só se comunica entre as máquinas. Porém, a 2345, ela manda para a minha 1. A minha 1 manda para 3. A 3 manda para 1. A 1 manda para 5. A 5 manda para 1. A 1 manda para o meu pfSense principal. Então, o que acontece nessa brincadeira toda? O meu pfSense, ele tem, por meio da 2345, a conexão com a internet, que é o meu pfSense principal, não esse aqui. Como também o meu pfSense, ele se conecta nessas minhas redes virtuais aqui. Essas minhas VNets. E amigão, me mandou não. Aqui. Então, o meu pfSense, ele tá na rede que eu criei aqui, chamada de link, que é essa 192.168.73.0, que ela é um /24 também. No meu pfSense principal, né, ele tem essa configuração, que ele tem o primeiro endereço da rede. Ele tem um servidor DHCP também, para esse fornecimento. Agora ele está fornecendo internet para um outro link, um outro isolamento, que é aqui. Então eu tenho o meu link, o pfSense, onde ele utiliza a minha porta 2, né? Por meio da tag 2345. Essa configuração não é na máquina física, é direto na minha máquina virtual, que ela reaproveita uma porta física com a tag 2345 com esse endereço MAC aqui. Como também ele tem conexão com as minhas VLANs, né? Então, as minhas VLANs, elas aparecem aqui. Aparece. Ó, não está configurada aqui, mas eu consigo fazer o attach aqui, ó. Sim, fazer o attach, olha que legal. Que legal. Aqui é muito massa. Muito massa. Então, em vez de eu usar meu pfSense principal, eu virtualizei outro pfSense. E aí, o meu pfSense é o administrador das minhas redes. Então, eu criei uma máquina virtual Windows, Ubuntu, sei lá. Eu conectei, coloquei ela nessa mesma VNet. Ela vai falar, alguém pode me dar o endereço IP, por favor? Quem tá escutando pfSense, tá escutando a minha rede dev. Meu pfSense tem um IP na rede dev. Meu pfSense tem um servidor DHCP na rede dev. Aqui, ó. As interfaces que eu configurei lá na minha máquina virtual, né, não chega nem como VLAN, chega como interface mesmo, né, no meu pfSense. Então aqui eu tenho minha rede dev, no caso aqui, né, é o meu link, né, o meu pfSense, ele precisa de ter uma rede WAN, que é a rede de saída com o resto do mundo, para onde ele vai.
fazer o exit dos pacotes que não são internos. E ele tem aqui, ó, a terceira placa na minha rede dev. Ah, que legal. Aqui, ó, que é a 2. E aqui eu fiz o assign, né, para essa rede dev. Então eu tenho aqui uma 10.10.10.1, que é totalmente dependente desse meu PFSense principal, em barra 24. Tem um servidor DHCP. Ele tem um servidor DHCP. Então, quando uma máquina virtual for criada, eu quero muito ter acesso à internet. Esse PFSense que está dentro da minha rede, ele vai falar: tome, eu te dou um CPF, eu te dou um CPF. Você pode viver, você pode ter acesso à rede. Então, basicamente está aqui, né? Como a minha WAN, que é justamente que é justamente essa conexão aqui, né? Por meio da 2345, que ele sai para cá com 2345, manda com 2345 para cá, manda com 2345 para cá, sai como 2345, chega como 2345, manda como 2345, chega aqui como 2345. Isso é muito foda, muito foda. E aí, ele tá aqui como DHCP. Meu PFSense não tá como IP fixo. Ele tá recebendo IP. Quer dizer, não tá com IP fixo do lado dele. Mas ele tá como estático. Aqui, ó. Dentro do meu DHCP do meu cluster, eu deixei aqui para esse MAC, eu deixei esse IP fixo, que é o 12. Cara, esse aqui é muito foda. Esse aqui é muito foda. Tá. Deixa eu ver aqui, eu tenho o meu routing, né? Então eu tenho aqui o meu gateway de saída, né? Quando eu quero acessar a internet ou eu vi que esse pacote não pertence às minhas redes internas, para onde ele vai fazer o exit do pacote? Para cá, que é o 92.168.731, que é justamente o meu PFSense principal. Então ele vai receber o pacote do meu PFSense que está virtualizado, né? Esse PFSense, e vai fazer o que ele quiser. Se no meu firewall tiver permitido ele acessar uma rede interna aqui de casa, ele vai. Se não, manda lá para minha WAN, basicamente. Só se resolva com esse pacote. Não sei como lidar com ele, resolva você. Não é problema meu mais. É assim que chega lá no Google. É assim que é a internet. Cara, esse aqui é muito foda. Muito foda. Muito foda esse aqui, eu gostei demais. Basicamente isso, né? Aqui na minha PFSense eu faço um network device ligando nessa VNet. E, por exemplo, a minha máquina de dev, que está em outra máquina física, eu só tenho meu attach, né? Ele não está usando uma porta física. Ele não está usando a ENO 0, ENO 1, a VMBR 0, VMBR 1 ou VMBR 1. Qualquer coisa, que seria uma VLAN, né? Ele está usando uma bridge, ele está usando a minha VNet, que é justamente esse switch aqui, né? Então, um pacote, ele manda para todos os nós da minha rede. Cara, esse aqui eu gostei demais. Gostei muito. Mas não para por aí, não. Ah, tá. Essa saída aqui é justamente essa aqui, tá? Que é o que eu falei. Tem mais uma coisa legalzinha. Não, não acabou. Tem mais coisas. Cara, quase 1 hora de vídeo.
Aqui, ó, a minha VXLAN, que nem eu falei, só entre elas, né? Essa 7 aqui seria uma outra máquina que acabou estragando. Mas, por exemplo, a minha rede IPMI, ela tá com as duas máquinas ativas. Essa máquina aqui não tá funcionando mais, que é a que estragou. Mas essa 603, que é a minha IPMI, ela sai e entra sem tag pelas portas das máquinas e manda para minha 1, que é o meu switch tá no meio do caminho, e manda com a tag 603, identificando que pertence à rede IPMI. E assim que o meu pfSense, na minha mesma porta, por uma mesma porta, consegue lidar com milhares de redes virtuais. Tem mais uma coisa aqui, que é... Tem mais coisa. Essa minha rede, essa minha gestão aqui, 10.18.01, eu tenho acesso agora, eu estou conectado no Wi-Fi, que é justamente aquele fluxo. O aparelho da Huawei me fornece um ponto de acesso, eu coloco a senha, isso não é no pfSense, é a própria Huawei que faz o handshake, né, o compartilhamento de uma key e uma key. E assim que meu dispositivo se autentica no Wi-Fi, ele vai pedir um IP. O meu modem da Huawei não gera mais IP, mas ele reencaminha o DHCP para a porta, para as duas portas. Tanto a porta que eu utilizo como WAN, quanto a que eu utilizo como LAN. Eu não tenho essa receptividade na minha porta WAN, não tenho o servidor DHCP rodando na porta WAN. Minha porta WAN está com a regra de firewall que bloqueia pacotes vindo dela. Só sobra a minha porta LAN. Minha porta LAN recebe o pacote de servidor DHCP, devolve um DHCP para o meu celular, para o notebook, para a minha impressora, para qualquer coisa. A minha rede LAN, que é essa aqui está 10.18.01, não é a mesma rede de casa, que é a 23.11. Porém, eu configurei aqui uma regra do firewall, onde eu permito que a minha rede de casa, que é a rede Wi-Fi, 23.11, se comunique com a minha 10.18.01. Então, é assim que eu consigo. Aqui não tem nada porque eu agrupei tudo numa... Eu fiz um... Tem as interfaces, né? E tem como você agrupar. Então, eu tenho a minha interface de casa, onde eu junto a LAN, que é a rede de infraestrutura, com a rede que as pessoas utilizam na TV, enfim, etc. E aqui eu fiz o meu grupo de casa, né? Onde, estando nessa interface, pode sempre acessar o pfSense, né? Para não ter uma lookout ali. Eu perdi o acesso ao pfSense, como é que eu vou cuidar da rede? O Firewall não deixa comunicar com o pfSense, acabou para mim, não consigo mexer mais em nada. Como também eu permito que qualquer pessoa que esteja dentro da minha rede se comunique com qualquer pessoa dentro da minha rede, como eu permito qualquer pacote para qualquer destino, que é assim que eu tenho acesso ao Google, né? É nessa regra que eu consigo, sei lá, acessar o Spotify. No caso, ele está vindo, a source aqui está sendo justamente a minha rede interna e está destinando a qualquer lugar. Não sei qual IP do Spotify, pode ser 180, pode ser 20, pode ser qualquer coisa. Só que aí, isso eu tô fisicamente aqui em casa, né? E se um dia eu estiver fora de casa, como é que eu faço? Eu vou deixar liberado meu pfSense? Como é que eu faço isso? A meu ver, tem duas formas seguras de você fazer isso. A primeira é você ter uma máquina virtual, um Raspberry ou, sei lá, uma VMzinha mesmo, que está aqui internamente na tua rede. Você conecta ela, tipo, numa VPN, baratinha, qualquer uma aí, ZeroTire, Timescale, qualquer coisa. E aí você
se conecta no seu celular, no seu computador lá fora, onde você estiver nessa VPN, e pela VPN você faz um SSH nessa máquina, utilizando o SOCKS. Então você tem um jeito aí meio bolado de fazer. Isso caso você não consiga ter um IP público, né? Mas no meu caso, eu não tenho IPv4 público, mas eu tenho IPv6 público. Meu IPv6 é roteável, o IPv6 que eu recebo da minha operadora. A operadora ela dá um prefixo, metade do IPv6, vamos dizer assim, e o restante do IPv6, quem decide é a própria máquina. Então, o que eu fiz aqui no meu roteador, no meu modem da operadora? Eu fiz uma zona desmilitarizada. Qualquer pacote que minha rede receber, meu modem receber, por padrão, ele descarta. Porque geralmente para quem está em casa, não fica expondo o servidor, não fica expondo portas. Geralmente a pessoa quer usar a partir do computador, do celular dela, da TV dela, ela acessar a internet, não a internet acessar você. Né? A iniciativa é de você para fora, não de fora para você. Então, por padrão, ou deveria, a tua operadora, por padrão, já deve vir com essa configuração. Deveria. De bloquear de fora para dentro, só deixar de dentro para fora. Porém, eu quero de fora para dentro, eu quero de fora para dentro, porque eu entendo e eu quero. Então, eu criei uma zona desmilitarizada. Os pacotes que chegarem na minha máquina, no meu modem, ele não souber como lidar, ele vai encaminhar para quem? Vai encaminhar para cá. É justamente aquele cenário do gateway. Minha rede não sabe. Por exemplo, o Google tá no IP 72 ponto alguma coisa. Não existe 72 aqui interno. Para onde eu mando? Dá pro meu gateway. Então a minha DMZ chegou um pacote aqui no endereço IP do meu modem. Ou chegou algum pacote aqui pro meu modem. Que não necessariamente precisa ser o IP do meu modem. Pode ser. Chegou um pacote de fora. Para quem que eu vou mandar? Aí tá aqui a DMZ, que é a zona desmilitarizada. Qualquer pacote vai mandar pro meu PFSense. E aí, o que acontece? Eu tenho um servidor de VPN rodando aqui. Eu não tenho IPv4. Quer dizer, eu tenho IPv4 porque é necessário, mas é um IPv4 privado. A operadora me dá um IPv4 privado. E pelo IPv4 eu não consigo ter acesso ao encaminhamento de alguma coisa aqui internamente. Porém, pelo IPv6 eu consigo. Aqui, ó. Esse IPv6 eu tenho acesso à minha rede. O PFSense ele não deixa você acessar o painel de administrativo dele se você estiver fora. Se eu estiver conectado a uma rede externa, por padrão ele bloqueia, né? Ele dá uma página em branco como se ele não soubesse. O que você quer? Mas se você estiver dentro da rede, se você não tiver uma porta 80443 configurada, ele vai jogar o PFSense aqui para tu. Porém, eu instalei o pacote do OpenVPN e eu consigo criar um servidor. Então eu configurei aqui um servidor VPN. Se eu estiver fora de casa, eu tiver acesso a um IPv6, eu consigo abrir meu OpenVPN Connect. Consigo me conectar e aí eu consigo acessar minha 10.18.01. Foi tudo por esse canal criptografado, né? Tem meu servidor aqui, né, e tal. Camada 3. Tá rodando no IPv4 IPv6 por meio do DP. Nessa porta, a padrão acho que é 11.94. Eu troquei para essa aqui, alta, né, para ninguém descobrir a facilidade. Claro que não tem problema descobrir, porque é um protocolo
feito para ser seguro, mas também não quero ficar um monte de gente tentando o dia inteiro fazer brute force, só gastando minha energia, meu poder computacional à toa. Então, né, tá aqui. Se você quiser utilizar como base para sua configuração, tem uma rede também da VPN que eu criei, a 998, que, querendo ou não, quando eu se conecto na minha VPN, eu recebo esse IP privado. O tráfego todo vai sair para a minha VPN, né? Não só essa conexão com a rede interna, mas também se eu for acessar um Google, em vez de sair com o meu IP externo lá de onde eu estiver, ele vai passar por aqui, daqui que vai mandar para o Google, né? É justamente como o pessoal utiliza VPN normalmente, mas não é necessário. Se eu quiser que o acesso ao YouTube, ao Google, ao Facebook continue pela minha rede de lá, só as minhas redes internas passem pela VPN, não como. Aqui eu coloquei o hash da host, né? Aqui, ó. Pra tu, além dessa aqui, oh, perdão, aqui não. Ah tá, é porque eu ativei o checkbox. Aqui, né? Enfim. Basicamente a questão do meu acesso à VPN é por meio do usuário aqui, né? Então eu cliquei um usuário para mim. Eu criei uma autoridade certificadora para minha VPN, como um Server Certificate. E aqui no meu usuário, eu gerei o certificado para esse usuário com essa minha autoridade, né? E aqui na minha VPN eu fiz um client export. Aí, basicamente, para não deixar o IPv6 fixo no client que a pessoa vai usar, eu tenho um domínio lá na Cloud. Na verdade, ela foi comprada na Godaddy, mas a gestão de name server está na Cloudflare. Esse vpnbondspot.com ele é um CNAME, né? Ele é um alias para um outro domínio que eu tenho, que é o ip1.ddns.blogspot.com. E aqui eu tenho Dynamic DNS, que ele se conecta por meio da API do Cloudflare. Então, sempre que o meu PFSense vê que o IP dele mudou, ele vai lá, se conecta na Cloudflare pela API e atualiza o DNS lá da Cloudflare. Isso a gente chama de Dynamic DNS. Se seu IP roda muito, quando a sua máquina detectar que o teu IP mudou, ele vai lá no teu DNS e atualiza o registro que está lá. Então esse IP1, eu acho que demora, acho que na verdade nunca mudou isso aqui, mas se mudar, o PFSense ele vai e atualiza lá na Cloudflare. E aí o VPN é só um CNAME, né, um alias para cá. Olha, é um CNAME. Por ser CNAME ele continua resolvendo, então ele chega aqui no IP. Don't stop me now. Don't stop me now. Don't stop it. E aqui pelo cliente export, né? Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu venho aqui pra mim, baixo meus clientes e já era. Acabou. Só que precisa de uma coisa também. E aqui na minha rede WAN, eu preciso permitir, vindo de fora de qualquer endereço, que se destine ao endereço da minha rede. Ou seja, que se destina a esse IP aqui, ele vai ter que permitir. Deixa eu ver se eu tenho alguma regra de NAT. Esse aqui eu nem sei se eu tô usando, só queria mesmo. Mas é um NAT PV6 TCP UDP. O pacote que chegar para o meu IPv6 na 54721 vai fazer um NAT basicamente que não faz nada. Ele muda a porta para a mesma porta, ele mantém a mesma porta. Não faz nenhum sentido.
Eu acho que só falta mais um conceito para eu explicar aqui que eu fiz, que é o seguinte. A VPN é para eu ter acesso a essa rede, a esse PFSense aqui, né? Só que agora, mesmo, mesmo sem a VPN, eu não consigo acessar essa minha máquina de dev, por exemplo. Não consigo. Quer dizer, eu consigo por aqui, né? Pelo meu Proxmox. É muito chato. Se eu quiser fazer um SSH. Se estiver rodando um Postgres aqui, eu quero rodar meu dbeaver nesse Postgres que está nessa máquina aqui. O que eu faço? Como é que eu exporto isso? Que dor de cabeça, né? Eu pego a minha máquina Debian, jogo num Zero Tire, conecto meu Mac no Zero Tire. Dá. É uma boa opção. Mas eu não quis seguir por esse caminho. O que eu fiz? Quando eu tô dentro da minha rede, seja diretamente ou seja via VPN, que está no mesmo resultado, querendo ou não, eu tenho acesso ao meu PFSense secundário, que é o 192.168.73.12. Isso aqui é um ponto de atenção, porque é o seguinte, eu estou acessando o meu PFSense pela WAN. Esse P192.168.73.12 é a rede WAN. Por padrão, o PFSense ele não deixa ser acessado vindo pela WAN. É só da LAN para baixo, não da WAN para cima. Ele não gosta que gente de fora acesse o painel de administração do PFSense. Não gosta. Eu fiz pela linha de comando. Tinha que rodar um comando PHP lá, doido, para poder liberar o acesso ao dashboard vindo pelo IP da WAN. Que esse IP aqui, se você não está lembrado, é DHCP, que meu PFSense principal deixou como estático. Estático? Fixo? Sei lá. Então eu tive que habilitar. Então esse IP aqui é o IP do meu PFSense, que como é uma rede segura, né? Eu tô no guarda-chuva de outra rede, meio que eu permiti o acesso vindo de fora. Quem vem tentando acessar esse IP. E aí o que eu fiz? O meu PFSense, ele tem acesso à minha máquina. É, ele tem acesso à minha máquina. Minha rede, meu PFSense principal, ele não tem acesso à minha máquina. Não tem um roteamento daqui para minha máquina virtualizada direto, né? Mas a minha máquina, ela consegue rotear pro PFSense. O PFSense decide, tu quer ir pra fora? Ou tem um pacote fora. Será que eu mando pra esse carinha aqui? O padrão não. Que é aquela regra, né? Mas o que eu fiz para resolver isso? Eu criei uma máquina chamada Bastion. Existe uma abordagem chamada Bastion que em vez de, por exemplo, eu como pessoa que quero acessar uma máquina virtual da minha infraestrutura, vamos supor que eu tenho 10 máquinas virtuais, um para dev, um para produção, um para stage, um para o cliente A, um para o cliente B, um para o cliente C. Em vez de a minha chave SSH ser mandada para todas essas máquinas virtuais, eu acesso via SSH uma máquina só, e essa máquina tem essa conexão com essas N outras máquinas. Então, basicamente a minha baixa é justamente isso, né? Eu tenho uma máquina intermediária
Eu consigo acessar e ela consegue me introduzir uma rede privada, né? Eu não tenho acesso direto do meu cliente para minha máquina privada, mas eu tenho uma máquina que tem acesso tanto a mim quanto à minha rede privada. Aqui, ó. Conecta via SSH num servidor que tem acesso público e privado. Uma ponte. Uma ponte. Não sei se tá conseguindo entender onde é que eu quero chegar. Então eu tenho uma máquina só, que eu criei aqui com Debian, um KDE. Ah tá, eu sei porque tá nessa tela. Mas enfim, aí aparece o menu e tal, bonitinho. Deixa eu mostrar aqui o hardware. Essa minha Bastion, ela tá conectada na minha LAN. E essa LAN está conectada ao pfSense. Então o meu pfSense ele tem essa rede LAN do meu cluster. E essa minha máquina baixa, ela recebe um IP. Essa minha máquina baixa, ela tem um servidor SSH rodando. Porém, ela está no guarda-chuva do pfSense. Então esse SSH ainda não está liberado. Eu não consigo, aqui dentro, estando aqui na minha rede externa, minha rede WAN, na minha rede WAN mesmo, minha rede WAN, para o pfSense, para o meu cluster, eu sou WAN. Eu tô na rede WAN. Rapaz. Muito doido. Nossa, muito legal. Eu não consigo acessar minha rede interna, minha rede privada aqui. Não tá configurado esse roteamento. Meu pfSense ele bloqueia. Minha regra de firewall acho que bloqueia. Gente de fora querendo acessar as minhas redes internas do meu cluster. Quando vem aqui por essa placa. O que é só liberado justamente é o acesso ao painel administrativo no IP do pfSense. Aí sim ele deixa vir um request de fora. Mas o que eu faço? Eu fiz o seguinte, eu tenho meu SSH rodando aqui, na minha Bastion. Eu, estando na WAN, tenho um único endereço permitido para acessar do pfSense, que é justamente o endereço do pfSense, que é esse aqui, o 92.168.7312. Então o que eu fiz? Eu fiz um NAT. Quando eu acessar o meu endereço do meu pfSense, porém, na porta, que é essa 20.022, ele vai encaminhar, ele vai fazer o NAT desse pacote, né? O pacote que era destinado a esse IP, ele vai traduzir para um outro IP, ele vai encaminhar esse pacote para outro IP. Ele vai encaminhar para a porta 22 de outra máquina, que é justamente a minha Bastion, que está ali na 10.42.73.7. Então, eu não tenho acesso a esse 10.42.73.7, que ele está no guarda-chuva de uma rede interna, uma LAN. Eu estou na WAN, eu sou internet. Eu sou internet querendo acessar a máquina interna. Então, eu utilizo o IP do meu pfSense. Meu pfSense não tem servidor SSH. Mas usando essa porta 20.022, eu consigo entrar na minha Bastion, meu Debian que está rodando aqui. Aí a partir da minha Bastion, eu tenho uma regra aqui nesse firewall interno, onde a minha LAN ela consegue acessar qualquer um quem ela quiser acessar, ela vai acessar. Então a minha LAN consegue acessar a minha rede dev. Se ela consegue acessar a minha rede dev, ela consegue acessar a minha máquina dev 1, que está configurada aqui. Então eu consegui acessar essa máquina BS dev 1 utilizando a Bastion. Deixa eu mostrar aqui para os Deus. Ô, amigão. Eu tô no Bastion, tá? Ô, amigão. Aqui, ó. 10.173.922, que é a minha BS Dev 1.
Calma. Oh! Acessei o proxy reverso. Mas é a mesma coisa, tá? O meu proxy reverso é esse aqui. Você proxy reverso. Nossa, eu tô distraído, né? Mas o meu Bastion, ele pinga. Aqui ele pinga essa BSDev 1. Aqui, ó. Nossa, nem configurei ela. Mas tá aqui. E não só isso. Além do SSH, eu fiz o. Eu fiz o encaminhamento da porta RDP. Para quem não conhece, o protocolo RDP é um protocolo da Microsoft para desktop remoto. Então eu tenho, ironicamente, usando o aplicativo do Windows, que é o melhor que eu encontrei para Mac. Justamente o IP do meu pfSense nessa porta 23.389. E aqui eu consigo acessar meu Debian, olha que legal. O motivo dele estar dando tela preta lá é porque foi justamente que eu tive que ajustar o comando de init para ele gerar essa sessão remota. E aí acabou zoando quando eu tento acessar por lá. Mas tá aqui, ó, minha Bastion. Então, pela minha Bastion, ela tem acesso ao pfSense. O meu pfSense deixa minha Bastion acessar qualquer um, quem ela quiser. Então ela tem acesso à minha rede do proxy reverse e à minha rede dev. Isso aqui é muito doido. Aqui, ó. Inclusive eu coloquei minha Bastion no Zero Tire como um fallback. Se algum dia der algum incêndio, consigo acessar minha Bastion e dar minha Bastion e para minha outra rede se eu precisar. Isso. 6 anos juntando esse conhecimento. Acho que só para finalizar, essa minha máquina aqui é mais potente, ela tem 2 SSD em paridade de 1 tera. Não estou usando RAID físico, é um RAID por meio dos ZFS. É um pool ZFS que está em Mirror. Então, via software, via file system. Eu tenho um Mirror de HD também, 2 de 1 tera. Mirror. Os HDs eu utilizo aqui para backup. A cada 30 minutos eu tenho uma configuração aqui. E nessa máquina principal, que ela tem duas. Ela tem 2 sockets de CPU física, né? Eu tenho dois processadores na mesma máquina. Isso é muito legal. Eu nem sabia que era possível ter 2 processadores na mesma máquina. Os 2 processadores precisam ser a mesma, né? O mesmo modelo. E tua RAM eu acho que tem que ser espelhada também. Então essa máquina ela tem 2 CPUs físicas, né? 2 processadores físicos. E ela tem 256 de RAM. E ela tem um mirror, SSD e HD. E essa aqui é a secundária, ela é mais fraquinha, ela só tem 64. Só tem uma CPU física. E o disco é sem redundância. Só tem um SSD e um HD. HD de 2 TB. E um SSD de 960. Basicamente é isso. Meu experimento é que eu venho há uns 6 anos. Começou com 2 laptops, um da Samsung e um da Lenovo. Um Raspberry. E agora evoluiu. Tá aqui. É isso. Mais o mês. Falta atualizar esse meu resto.